Quando Deus andou sobre a terra, de Rick Joyner. Prefácio. Certamente, há muito mais para perceber e entender acerca de Deus do que aquilo que conhecemos a partir de seu tempo sobre a terra. Ele não é mais o Jesus de Nazaré, mas é o Senhor da glória. Ele ressuscitou e se assenta em mais glória e poder do que podemos perceber com esta carne. Nosso objetivo deve ser vê-lo e nos relacionarmos com Ele como Ele é agora. Contudo, não seremos capazes disso sem antes atravessarmos a ponte do relacionamento com Ele quando Ele era homem. Entendê-lo, então, é o ponto de partida para percebê-lo em seu atual estado glorioso e celeste. Este livro é uma tentativa de levantar a plataforma de lançamento para que comecemos a enxergar os dois reinos. Existe apenas uma porta pela qual podemos acessar isso com segurança, que é ver o Senhor em todas as coisas. Quando ele andou sobre a terra, poucos o reconheceram e mesmo dentre aqueles que o fizeram, poucos realmente compreenderam Jesus. Reconhecê-lo e compreendê-lo, enquanto ele ainda se move entre nós pelo seu Espírito, é o maior desafio e a maior busca em que podemos perseverar nesta era. Minha oração é que este livro seja usado de alguma forma para motivar você a esta missão, tornando-a o principal foco e a maior alegria da sua vida. Conhecê-lo e fazer a sua vontade são as causas mais nobres de um filho de Deus. Vi com os meus próprios olhos o que escrevo aqui, os olhos do meu coração, ou meus olhos espirituais. Vi porque pedi para ver. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, João nos deixa um dos versículos mais convincentes da Bíblia. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu sei que há uma biblioteca no céu que contém os livros da vida. Para mim, uma das grandes alegrias do céu será o acesso a estes livros. Mesmo assim, não creio que seja proveitoso especular sobre todas as outras coisas que Jesus fez. O que nos foi dado nos evangelhos é o que precisamos saber no momento. De fato, o que vi já estava escrito nos evangelhos, mas a partir da perspectiva do reino espiritual. Nada foi acrescentado à história dos evangelhos. Estes apenas foram vistos a partir de outra perspectiva. Não sei se isso é necessário ou até proveitoso para todos nós, mas a mim ajudou muito. Mesmo assim, antes de continuar, gostaria de fazer um alerta. Como estudante de história, sou ciente do trágico dano causado ao Evangelho e à Igreja pelos ensinamentos e evangelhos gnósticos. Por isso, adquiri grande repulsa por especulações que levaram as interpretações ao exagero e a terríveis distorções da verdade. Isso me levou a um total convencimento do cânon das Escrituras e a uma profunda dedicação à sua integridade como a única fonte para a doutrina da Igreja. Dons proféticos não podem tomar o lugar das Escrituras e não são dados para o estabelecimento de doutrinas. Somente a Bíblia deve ser a base para qualquer doutrina. Devemos sempre observar estes princípios ao longo do caminho que leva à vida. Anseio por me sentar a uma mesa da grande biblioteca do céu e ler sobre todas as coisas que Jesus fez quando caminhou sobre a terra. Ou melhor ainda, sentar-me com ele e seus discípulos que estavam lá, ouvindo suas histórias. Ter visto esses eventos de uma perspectiva espiritual despertou em mim uma admiração muito maior dos fatos
e, em alguns casos, me permitiu entendê-los melhor, mas nada disso considero como adendos ao relato bíblico. Às vezes, o que o Espírito revela é tão sutil que pode haver uma linha tênue entre o que você vê profeticamente e o que imagina. Toda pessoa profética honesta admitirá isso. Quanto mais você amadurece espiritualmente, mais deve ser capaz de distinguir esta linha. Mas ainda não me considero tão maduro a ponto de não ser capaz de, ocasional e involuntariamente, cruzar esta linha. Creio sim que aquilo que escrevi aqui foi uma revelação, mas confio em você para julgar. Embora este livro possa ajudar a esclarecer algumas coisas dos evangelhos, seu verdadeiro objetivo é despertar um amor ainda maior pelas Escrituras, especialmente onde a maior profundidade de revelação das Escrituras pode ser encontrada, nos evangelhos. Todo o simbolismo do tabernáculo e seus rituais, o esboço da história dos 7 dias da criação, bem como o relato dos filhos de Jacó e das tribos que emergiram deles, são notórios. Podemos entender o significado do sacerdócio de Melquisedeque e a manifestação dos filhos de Deus. Mas a maior e mais profunda de todas as revelações é encontrada na vida de Jesus, quando Deus andou sobre a terra. Os fatos e ensinamentos sobre a vida de Jesus contêm camadas aparentemente infinitas de entendimento que poucos compreendem. Está na hora de entendê-los. Como nos é dito em 1 Coríntios 13, 9, vemos em parte, sabemos em parte e profetizamos em parte. Logo, mesmo a maior experiência profética nos revelará apenas uma parte de toda a revelação. É por isso que há 4 evangelhos. Cada um contribuiu com uma parte e revela a caminhada do Senhor sobre a terra de perspectivas ligeiramente diferentes. Eles não entram em conflito, mas se complementam. É por isso que gosto de ler todos os 4 pelo menos uma vez ao ano. A profecia é frequentemente usada para revelar a estratégia do Senhor ou para ajudar-nos a seguir o caminho nesta grande aventura. De tempos em tempos, ela nos ajuda a clarear as Escrituras, que são o nosso mapa. Um exemplo bíblico de como uma experiência profética pode ajudar a iluminar as Escrituras é o caso da visão de Pedro, em que ele viu um lençol descer do céu com todo tipo de criatura. Era o já conhecido ensino das Escrituras de que o Senhor seria uma luz para os gentios. Mas até que essa revelação chegasse a Pedro, não parecia que a igreja tinha entendido a mensagem. Provérbios 4,18 declara: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A vida cristã normal deve ser uma luz crescente todos os dias. A verdadeira luz é vermos mais dele todos os dias, e assim, tornarmos-nos mais parecidos com ele e sermos mais usados por ele para realizar suas obras. Há possivelmente infinitas camadas de entendimento nas Escrituras, e por causa disso, nenhuma de suas histórias deve envelhecer, mas deve ser como a jazida de uma mina. Existem vários veios de ouro que levam a outros veios, mas o objetivo é chegar à jazida, à fonte, e o objetivo do nosso entendimento é nos aproximarmos de Deus. O nascimento de Jesus foi o evento mais importante desde a criação. Foi um milagre tão grande e tão maravilhoso que os anjos, testemunhas de suas maiores maravilhas, até mesmo da própria criação, ficaram surpresos a ponto de nada até ali ter lhes chamado tanta atenção. E nada a partir dali os impressionaria à altura. O Filho de Deus se tornando homem
e andando sobre a terra em seu estado trágico e corrompido, estava além da compreensão mesmo nas mais altas majestades angelicais. Entender isso era a maior busca no céu para os anjos e na terra, mesmo para os mais sábios. Embora já totalmente glorioso antes deste evento, o céu foi grandemente iluminado pela maravilha do nascimento de Jesus. Da mesma forma, todo aquele que compreende este milagre hoje é iluminado. Quanto mais plenamente o contemplarmos, mais os olhos de nossos corações, ou nossos olhos espirituais, estarão abertos para ver a terra sob a perspectiva do céu. A vinda de Deus à Terra será para sempre a maior demonstração do amor e da natureza de Deus, e o maior farol que atrai todas as almas ao porto mais seguro. A reconciliação com Deus. Deus ama tanto a humanidade que escolheu morar conosco. Quando foi concebido como homem pelo Espírito Santo, ele marcou o início da nova criação, ainda mais maravilhosa que a primeira. A concepção do Filho de Deus por uma virgem não é apenas o milagre que sempre excederá todos os milagres, mas também a ponte entre os reinos terrestre e celestial. Uma vez que ele desceu ao mundo corrupto e depravado, e ainda assim permaneceu fiel à sua natureza divina. Quando alguém simplesmente percebe o milagre da concepção do Filho de Deus pelo Espírito Santo, é capaz de nascer de novo pelo mesmo Espírito Santo e tornar-se uma nova criatura, parte da nova criação. Como já foi dito, os cristãos não são seres terrenos chamados a ter experiências espirituais ocasionais, mas seres espirituais que têm experiências humanas ocasionais. Conforme o apóstolo Paulo explicou aos Coríntios, devemos estar mais à vontade no reino espiritual com o Senhor do que no corpo. 2 Coríntios 5:8. O estado natural do cristão maduro é mais espiritual do que natural, e a nova criação deve ser uma ponte entre o celestial e o terreno. O fato de o próprio Deus ter vindo à Terra, este minúsculo grão de poeira flutuando em seu grande universo, foi motivo de maravilha para as hostes do céu. O envio de seu Filho para se tornar homem, para resgatar pequenas criaturas tão lamentáveis que arrogantemente se rebelaram contra ele, será para sempre a maior revelação de Deus. E tudo isso foi por amor, até mesmo aqueles que o atacavam. Perdoe-me se eu continuar repetindo isso, pois é um eco contínuo do coração de todos os que buscam a verdade. Deus veio a nós para nos impelir a procurá-lo. Talvez nós precisemos refletir sobre este evento culminado na cruz por toda a eternidade, e ainda assim não compreenderemos a profundidade e a riqueza da revelação de Deus. No entanto, à medida que enxergarmos, teremos clareza e poderemos ver. O objetivo final do homem é conhecer a Deus, ter comunhão com Ele e alegrá-lo. Uma vida dedicada a trazer um segundo sequer de alegria ao Senhor terá sido uma vida bem gasta. Não há nada em toda a criação tão interessante e convincente quanto o próprio Criador. O rei Davi maravilhou-se no Salmo 8, 3, 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Esta é a segunda questão mais importante e, portanto, deve também fazer parte de nossa busca final por compreensão.
saber captar o interesse e o coração de Deus. Apesar e até certo ponto, por causa de todos os problemas e falhas do homem, ele é certamente interessante. Recentemente, perguntei a vários médicos o quanto eles estimam que a medicina moderna realmente compreende acerca do corpo do homem. O máximo foi 30%. Mesmo após milhões de horas de pesquisa, o corpo ainda é um grande mistério. Quando perguntei a estes especialistas sobre o quanto a mente do homem atualmente é entendida, tudo o que disseram foi que não se sabe tanto sobre a mente do homem quanto do corpo, sendo que um deles chegou a estimar em 5%. Se isso é verdade sobre a mente e o corpo do homem, o quanto realmente entendemos sobre a alma do homem, ou mesmo sobre o seu espírito? E mais, quanto realmente entendemos sobre o nosso Deus? Estes números não devem nos desencorajar, mas sim nos intrigar e inspirar. Passaremos a eternidade aprendendo. Mesmo se até aqui foram descobertos apenas 30% sobre o corpo humano, este conhecimento já foi bastante proveitoso. Ainda que conheçamos apenas 5% da mente do homem, muito já se fez. Se este pequeno aprendizado tanto já nos ajudou, quanto mais se nos desenvolvermos à medida que adquirimos mais conhecimento? Muito obviamente. O Senhor criou os universos natural e espiritual para estarem sempre em expansão e, portanto, serem sempre fascinantes. Quem pode não amar a criação, os animais, as plantas e a própria terra, tão maravilhosamente feitos? A humanidade é ainda mais interessante e maravilhosa. Mesmo assim, conhecer a Deus é o tesouro mais valioso. A principal razão pela qual devemos estudar a criação não é apenas o conhecimento sobre ela ou sobre nós mesmos, mas sobre o Criador. O homem provou ser facilmente distraído do rio da vida pelos pequenos afluentes que o alimentam. De fato, os afluentes ou verdades isoladas são fascinantes. Quando mergulhamos, descobrimos que têm profundidades e surpresas quase infinitas. Embora possamos levar uma eternidade para compreender apenas as profundezas do amor de Deus revelado na cruz, precisaremos nos dedicar também a meditar acerca da maneira como a cruz afetou todos os seres humanos, suas próprias perspectivas, problemas e necessidades. A verdade da cruz e da expiação será sempre a mesma, mas se torna individual quando maravilhosamente a abraçamos e através dela nos relacionamos com Deus. Talvez leve uma eternidade para entendermos por que Deus, que criou o universo, olhou para um grão de poeira como a terra e se importou tanto conosco. Neste momento, você está no coração dele. Ele se importa com você, com o que você pensa, sente e se você o ama. Se você ouvir, não conseguirá fazer nada além de amá-lo. Se você o amar, realizará o mais alto propósito que alguém poderia atingir: agradar o Senhor. Se o amarmos, amaremos o seu povo, porque saberemos o prazer que isso lhe traz. Oro para que, de alguma maneira, este livro ajude você a realizar o maior e mais extraordinário chamado: amar a Deus e seu povo.